bem, bom dia a todos. Eu vou falar hoje a respeito de efeitos físicos. Efeitos físicos é uma prática muito comum na optometria, porque, de certa forma, todos os grupos quase trabalham com esse tipo de casos. Mesmo a maioria dos casos não são presentes. Chega assim o consulente, o paciente, lá em casa está acontecendo isso, tem barulho, tem estalo, e aí a gente resolve a coisa à distância. Mas os efeitos físicos, para gerar os efeitos, tem que ter três elementos. O primeiro tem que ser um encarnado, um médium. Porque o médium, ele tem uma vitalidade muito grande, ele emana uma energia muito forte, poderosa. Outro elemento é o desencarnado. O desencarnado, ele utiliza a energia cósmica, a energia do ambiente. E outro elemento é a natureza, onde vão ser manipulados e movidos os objetos. Os efeitos físicos são classificados em diversas modalidades. Desde quando Kardec codificou o Espiritismo, ele classificou assim, na época era muito comum a tipologia. Tipologia, o que era? Era aquelas mesas dançantes que se moviam copos, era muito curiosidade, e era mais assim a título de espetáculo, de show, né? As pessoas achavam interessante. Mas dentro dos participantes sempre tinha que ter um médium. E uma outra modalidade é o poltergeist. Poltergeist, eu até assisti um filme ontem. Eu justamente digo, amanhã eu vou ter que falar, e apareceu na tela, na televisão, poltergeist. Eu até assisti o filme. O poltergeist é uma modalidade onde são arremessados objetos, né? Também com a interferência do espírito desencarnado e o encarnado, senão não pode haver esse efeito aí. E o filme é recheado de efeitos físicos, mas muita fantasia, muita ficção. Pelo que eu vi lá, para fazer tudo aquilo, ia ter uma força energética de 50 médios ativos. Claro, tudo isso é ficção, para agradar as pessoas mais, né, para impressionar. E uma outra modalidade é a sematologia. A sematologia é uma identificação através de sinais, né? Escrita ou objetos mesmo, eles se manifestam, os espíritos se manifestam. Também tem uma coisa interessante também, que é muito explorada em filmes, em livros, em diversos tipos de histórias, é as casas assombradas, mal assombradas, assombrações, como eles chamam. Essas assombrações sempre tem um espírito lá dentro que quer assustar as pessoas, quer brincar, quer zombar, quer causar pânico. E, claro, tem que ter alguém lá, precisa ter um médium lá dentro. Então as pessoas, quando entram numa casa assim, ouvem esses barulhos, esses estalos, essas perturbações, se ficam com medo. Então classifica casa mal assombrada. Na verdade não é mal assombrada, tem um espírito lá dentro aprontando a vida. Também tem as vozes. Também é interessante isso, porque eles conseguem criar um aparelho fonético através das energias do médium e energias cósmicas, conseguem criar
o aparelho fonético emite vozes. Um caso assim no Evangelho e narrado é quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, apareceu uma voz assim para João Batista: esse é o Filho de Deus. Houve uma manifestação de efeitos físicos. E tem mais uma modalidade que me lembrei: o transporte. O transporte é outra coisa interessante. Vocês já devem ter ouvido falar, é filme de história assim, que numa reunião, uma paz, harmonia, alguém recebe uma rosa, uma flor. De onde é que veio essa flor? De onde é que veio essa rosa? O processo é o seguinte: a rosa está no lugar, eles desintegram aquela rosa, aquela flor, e conseguem, com a desintegração, transportar essa rosa para o ambiente que está as pessoas reunidas. E lá eles reintegram a rosa. E aí é dado essa flor para alguém. Muito lindo isso aí, muito bonito também. Lembrando sempre que para ter os efeitos físicos tem que haver a mistura das duas energias, a energia do médium e a energia do cósmica. Essas duas energias são mescladas, fundidas, e podem fazer os efeitos físicos. Geralmente as pessoas falam assim que efeitos físicos está relacionado com espíritos inferiores. Está sim, geralmente está assim, porque o espírito de luz não vai mover objetos, vai mexer quadros, vai mexer cadeiras. O espírito de luz tem outras atribuições. Claro, muitas vezes o espírito de luz precisa mostrar alguma coisa, então usa os efeitos físicos, mas geralmente é atribuído aos espíritos inferiores. Também é possível também, quando há muita energia, eles conseguem captar o espírito até maldoso, que usa a maldade, ele consegue assim efeitos até mais graves, no caso até uma pane de automóvel, um defeito no próprio freio do carro. Isso pode acontecer, mas meio difícil, né? Mas é esse espírito mais brincalhões que estão dependendo. O fato que eu vou narrar aconteceu no meu grupo faz menos 2 anos. Faz tempo, mas quando o Ricardo me falou de Guaia, tem uma coisa que eu quero falar, porque foi uma coisa inédita. Nunca tinha acontecido isso. Nós estávamos atendendo uma noite, bastante trabalho, trabalhos assim bem complexos, e aí bateu a porta. A Jana bateu a porta. Olha, Gino, tem um caso grave, emergência. E bom, mamãe te esperar lá fora. Aí a pessoa era uma moça de seus 30 anos, e é isso, um pouco menos. E aí terminei o atendimento, eu mandei chamar essa moça. Aí eu pedi para uma médium, ela chama a consulenta para fora. Aí a médium saiu, abriu a porta, foi chamar a moça lá fora. E nesse meio tempo a porta se fechou. E bom, deve ser a corrente de ar, porque a sala fica desse lado, dá de frente para o prédio, deve ter dado uma corrente de ar e a porta se fechou. Aí um médico foi lá abrir a porta, não abria, e corria a maçaneta, corria. Digo, mas o que está acontecendo? Aí eu fui lá, não abre. Digo, vou
E nesse meio tempo já estava a médico com a paciente lá fora esperando, né? Espera um pouco aí, espera um pouco que nós vamos abrir a porta. Aí eu tirei a chave e forcei com a chave, não abria também. O que eu fiz? Voltei a chave debaixo da porta, passei por lá de fora, para que pudesse abrir por lá de fora. Também não abria. Estava lá, Ismael, estava lá essa noite. Aí não abria. E as pessoas lá fora, todo mundo queria ajudar e não conseguia abrir a porta. Aí o que nós fizemos? Abrimos a janela e gritamos lá para o Adão: Adão, a porta trancou, traz as ferramentas para poder abrir. Aí o Adão, muito prestativo como sempre, veio lá e desmontou a fechadura, tirou e a porta foi aberta. Até que enfim, tudo bem. Aí a moça entrou, nós abrimos as faixas dela. Primeiro a gente abrimos as faixas dela, depois a gente sempre conversa antes. O que está acontecendo? Aí que veio toda a explicação do que tinha acontecido com nós. Ela disse assim: onde eu moro, eu não aguento mais ficar lá. Mas por quê? Quebra espelho, quebra vidro, mexe quadro, mexe cadeira, eu não aguento mais ficar lá. Claro, o espírito estava com ela, manipulava as energias dela, ela era médium, ele usava as energias cósmicas, mesclava com as energias dela e fazia os efeitos físicos. Era um espírito inteligente, sabedoria, só que gostava de aprontar. Aí nós pegamos a entidade, doutoramos ela, aconselhamos ele a usar essas técnicas, esse conhecimento dele para fins, para o bem, para a caridade, e usar sempre e evoluir. Foi feito isso. Essa moça voltou lá mais 2 vezes. Fizemos 3 atendimentos. O segundo atendimento, ela disse que tinha parado totalmente os efeitos na casa dela. Só que ela estava com medo ainda. Aí foi mais uma conversa, nós fizemos uma nova limpeza na casa dela, instruindo, botamos lá, aliás, os pretinhos velhos foram lá, limparam, organizaram tudo direitinho. E no outro atendimento, ela voltou, estava totalmente bem, estava já mais confiante, mais segura, e foi aconselhado para ela para que ela desenvolvesse essa mediunidade dela, para que ela não ficasse assim descontrolada, não sabendo o que estava acontecendo. Eu não sei se ela fez isso que nós aconselhamos, nunca mais ela deu, eu não sei, deve ter ficado bom, deve estar bem agora. Mas esse foi um caso muito atípico para nós, porque os grupos, nós todos que trabalhamos com a comedia, que coordenamos grupos, a gente pega esses casos sempre mais à distância. Chega lá, alguém diz assim: lá em casa tem isso, tem barulho, tem movimentação. Então a gente faz um trabalho à distância, não em loco. Por isso que a gente não sente isso perto de nós, sente a distância, apesar de os médios vão lá e se desdobram e fazem toda aquela limpeza. Mas foi uma experiência muito boa, gente. Mudando de assunto agora, eu quero falar a respeito do meu grupo. Eu tinha porque eu não tenho mais. Tinha um grupo de apometria, trabalhava nas terças-feiras. Meu grupo ficou ativo durante exatamente 6 anos. Foi em 2010. 2010, no início, fevereiro, na época que a gente sempre realiza os trabalhos,
nós chegamos todos prontos para trabalhar. Eu trabalhava como médico na mesa. E a pessoa que coordenava os trabalhos, meu antecessor, me chamou separado. Levino, eu falei, vem cá, eu preciso falar contigo. Tu vai assumir o grupo, ele disse. Digo, mas por quê? Digo, eu estou saindo, vou embora. Mas vai embora por quê? Digo, não trabalho mais naquela cometria. Digo, tá, tudo bem. Eu já assumia e quando ele não vinha, eu era o segundo. Ele era o primeiro, eu era o segundo. Tu vai assumir? Digo, não, tudo bem, eu vou assumir. Aí informei o grupo da decisão e nós começamos a trabalhar. O primeiro ano foi um ano relativamente calmo, poucos trabalhos complexos. Tinha assim 2 por mês, eram poucos. No segundo ano já a coisa foi se intensificando. A gente notava assim que os trabalhos complexos iam aumentando, né? Quando era 2 por mês, já eram 3, 4. No terceiro ano, a coisa também foi aumentando. Cada vez os trabalhos complexos aumentavam cada vez mais. Foi o 4º ano, 5º ano e o 6º foram assim, muito trabalhosos. Tanto que eu marcava 2 pacientes só por noite. Não dava para marcar mais, porque eu tinha que atender mais o grupo do que as pessoas que vinham buscar ajuda. Até disse para a Jana só me marca 2, não me marca mais de 2. Às vezes ela marcava mais, então a gente saía mais tarde. Mas por quê? As entidades chegavam até nós, sempre com aquele recado, até eu acho que o coordenador deve ter esse conhecimento. As entidades chegam assim, te ameaçando. Vocês têm que parar de trabalhar. Tem que parar com isso. Vocês estão incomodando nós. A gente chega, mas incomodando por quê? Não, vocês estão incomodando nós. Toda vez que vinha um emissário lá de baixo, dizia isso para nós. Tinha às vezes que faltava médios. O meu grupo era eu e mais 7 médicos. Aí faltava 2, 3, aí a entidade chegava e disse, ó, tá vendo? Nós estamos acabando com o grupo de vocês. Os médicos estão faltando. Eu nunca dei importância nisso. Talvez fosse um erro meu. Nunca dei importância. Eu continuava com o trabalho. Nós chegávamos a atender 2, 3 casos altamente complexos por noite. Tudo eles atacando o grupo. E sempre com o mesmo recado. No final dos trabalhos, a gente se sentia realizado porque tinha dado certo, tinha superado. As entidades que vinham até nós, os magnéticos, eram muita energia negativa, muita força eles tinham. Tanto que nós, em certas ocasiões, a gente tinha que pedir ajuda para o plano espiritual, porque a gente não conseguia liberar as entidades. E nesse meio tempo também, o que houve? A gente conseguiu desenvolver técnicas diferentes para imobilizar as entidades, uma coisa assim, porque fica sem ação. Então a gente conseguiu assim, bloco de sal, conseguia botar o mago dentro do bloco de sal. Ele se sentia imobilizado. Às vezes o poder mental dele era muito maior que o nosso, mas tinha que cuidar. Médios, vamos lá, vamos fazer força. A gente ia e imobilizava ele. Uma outra coisa assim que eu achei estranho, até parece uma brincadeira, essa técnica a gente desenvolveu porque vinha a intuição. E a intuição, o que era? A gente tinha que botar em prática. Então, uma vez veio assim, eu achei engraçado, bagaço de cana. Você sabe o miolo do bagaço de cana? É branco,
parece algodão, altamente absorvente. A gente envolvia a entidade no bagaço de cana e ele ia secando, secava, e aí que a gente aproveitava e mandava embora. Diversas técnicas que eu não me lembro agora, mas a gente foi criando porque tinha que criar, não tinha mais outras opções. E no último ano, o ano passado, foi muito também. A gente, e até pensei assim, eu vou parar de atender as pessoas, só vou trabalhar para o grupo, porque aí sobra mais tempo, a gente consegue sustentar esse trabalho. Aí, não foi isso que aconteceu. Tanto que os nossos trabalhos, quando terminava, os médicos em casa às vezes me ligavam: olha, Levino, eu não aguento mais, eu me tomar um bar, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou te ajudar? Digo, faço uma oração, faço uma oração aqui também. Aí a gente rezava, e às vezes, quando não conseguia, ele ia no centrinho, ia receber a paz lá no centrinho de Umbanda, e conseguia amenizar o seu sofrimento. Até um dia nós fizemos um trabalho extra, trabalho uma quarta-feira, porque não tinha mais como fazer. Nós fizemos esse trabalho na quarta-feira para reforçar os atendimentos. Depois nós passamos assim, um dia, uma vez por mês, nós atendíamos o grupo. E aconteceu isso na última semana de dezembro do ano passado. Na última semana que estava reservada para atendimento para o grupo, um médium passou um e-mail para todo o grupo, uma espécie de ofensa, coisa assim que não dava para acreditar. Ele passou um e-mail ofendendo as pessoas, sem razão nenhuma. E aí deu um racha no grupo. O grupo ficou dividido. 3 pessoas disseram que não voltariam mais, e as outras ficaram em suspense. O que aconteceu? Eu liberei, o médico mandou o e-mail e tentando manter os outros 3. Infelizmente, não deu. Não voltou ninguém. Nós se reunimos nesse intervalo que nós fizemos todo final do ano, e reunimos, vamos voltar a trabalhar, vamos reentregar o grupo de novo. Mas não houve jeito. No início desse ano, estava eu lá na sala, com a toalha branca, com a musiquinha, com a estátua de São Francisco, pretinho velho, esperando os médicos. Não veio ninguém. Fiquei sozinho lá. Liguei para os médicos: ô pessoal, vamos voltar. Outra terça-feira. Disseram: sim, vamos lá. Terça-feira, eu lá sozinho de novo. O que aconteceu? O médico que mandou e-mail falou assim: olha, eu estou saindo para fazer um curso. Eu, fulano e ciclano. A outra médica que estava grávida não veio. E os outros 3 que se ofenderam não voltaram. Fiquei sozinho. Quer dizer, 1-0 para eles lá embaixo. Mas a guerra não está perdida. A batalha continua e estamos aqui para trabalhar. Talvez com essas experiências a gente aprenda. A gente vai saber trabalhar melhor. Talvez um novo grupo, uma nova equipe, a gente consiga outros resultados. Não talvez nos mesmos moldes que eu estava trabalhando. Trabalhos extremamente complexos, muito trabalho complexo. E houve um desgaste generalizado de todos nós. Foi desfeito o grupo para iniciar um novo grupo com uma nova energia.